Portanto, aí agora, pronunciamento aí do Steve Asnark, da FGV, ele que é mestre em economia pela FGV, bacharel em administração pública e de empresas também pela FGV. Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Experiência nas áreas empresarial, diretiva, bancária, agrícola, de ensino, pesquisa e consultoria corporativa e institucional para empresas privadas e públicas, no Brasil e no exterior. Assessor da Previdência da FGV, coordenador do Programa de Estudo dos Estados e Municípios e dos Núcleos de Estudos da Saúde, da Assistência e da Previdência Social. Foi economista do Citibank, superintendente de Economia e Planejamento da Agência de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Técnica de Economia e Planejamento, do Instituto de Produtividade Bancária, do Sindicato e da Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. Economista-chefe do Sindicato das Empresas de Crédito, Investimento e Financiamento. Autor e coautor de 22 livros técnicos nas áreas de economia, economia do esporte, finanças públicas, finanças internacionais, saúde e assistência social pública e previdência. Consultor e assessor de projetos públicos e privados, nacionais e internacionais. Muito bem, bom dia. Espero estar sendo ouvido. Não sei, estou com esta dúvida. Está ok. Ok, todo ouvido aí. Está ok? Perfeito. Embora haja um eco. Gostaria de saudar a todos quantos são assistentes desta série de seminários, de apresentações. Gostaria de saudar ao meu caro amigo Maurício, tão empenhado continuamente no ramo do esporte, nas atividades empresariais, preocupado efetivamente, socialmente, a favor de todos nós, e em particular, como sempre se sente, pelo querido Estado de São Paulo. Gostaria de saudar a todos os senhores e senhoras aqui presentes, nem que seja virtualmente. Portanto, aí vai o meu abraço. O tema que nos é dado está associado a esporte e fitness, pensando-se em oportunidades e riscos do mercado e do esporte. Bom, a rigor, aqui existem duas palavras muito relevantes que começam já a ser apresentadas: oportunidade e riscos. A primeira me lembra demais pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, né? O famoso SWOT, que, na verdade, só existe quando você faz o SWOT-C, ou seja, você pensa também em conclusões estratégicas e o que você extrai de alguma coisa. De fato, oportunidade tem muito a ver com o que posso, devo fazer bem e com sucesso, extraindo ganhos organizacionais. E num momento tão complexo como esse para organizações do ramo fitness, assim como do ramo esporte em geral, oportunidades financeiras, econômicas, empresariais, associadas à responsabilidade social de recursos humanos, técnicas e operacionais, não faltam. É preciso, todavia, ordenar isso tudo, porque as oportunidades, quando mal amparadas, mal realizadas, podem levar a riscos. Riscos em finanças, para nós, normalmente são um diferencial entre retorno esperado e retorno efetivo. Portanto, se eu estou pensando aqui em EBITDA sobre patrimônio líquido esperado menos efetivo, ou algo como EBITDA sobre vendas totais ou receitas das organizações, esperado e efetivo, estou chegando provavelmente a uma noção de risco. Riscos implicam em diferenciais e em volatilidade. E neste momento nós estamos vivendo volatilidades absurdas. Quer dizer, neste quadro tenebroso da economia, não apenas nacional, mas mundial, o que temos constatado é uma queda de 18,8% na indústria. Isso a considerar os dados do IBGE, mas se a gente olha mais de perto, aquelas atividades ditas nem tão essenciais tiveram quedas inacreditáveis que chegaram a 64% no setor serviços. Isto leva a uma questão: o que fazer?
Então, eu vou procurar moldar um pouco o raciocínio para esta grande, difícil pergunta. Quando você tem riscos que se fazem progredir num ambiente inóspito, de alta insegurança, de alta incerteza, de crescente volatilidade, quando você tem um risco vinculado a duplo choque negativo nos macroagregados econômicos, com queda dramática da oferta global agregada e da demanda agregada, porque os clientes sumiram ou foram sumidos e vivem, obviamente, em isolamento e distanciamento social, o que as organizações podem fazer? O que o ramo fitness pode desenvolver? Quais são as soluções inovadoras, criativas e tradicionais que permitem que você tenha uma certa resiliência maior e evolua? Porque, a rigor, as receitas estão despencando, se é que não sumiram. E, ao mesmo tempo, os custos estão aí. Portanto, a estrutura de despesas ela é muito mais inflexível que a estrutura das receitas. Enquanto as receitas se moldam para a tendência de baixa, as despesas se moldam para uma tendência de manutenção e é preciso saber como fazer um choque de custos baixos para sobreviver e ultrapassar este momento de fundo de poço. Os choques de custos, então, têm que ser pensados. É importante que as organizações imediatamente revejam, quando é o caso delas, os contratos de aluguel para reduzi-los, o pagamento de impostos, para não digo atrasá-los, mas programá-los convenientemente com um fluxo de caixa bem montado, que permite um pagamento lá na frente, reduzindo então a pressão de curto prazo. Que ajudem as associações de classe a obter um refis do Covid, a obter um tipo de novo processo de pagamento junto ao governo federal de reduções de pressão da carga fiscal. Uma revisão salarial, assim como também dos investimentos que possam ser postecipados, garantindo-se a manutenção de instalações, de equipamentos, mas não colocando em risco a organização em si, renegociando com fornecedores e, obviamente, ingressando no mercado dos créditos e dos empréstimos, negociando com banqueiros, o que não é nada fácil no pentapólio que está montado no Brasil. 5 bancos dominam 80% do mercado de crédito, 82% das captações de recursos, e isso, obviamente, é tremendo e terrível. Então, é preciso moldar-se neste campo. Para ordenar esses raciocínios e organizar este tipo de pensamento, eu vou entrar um pouco mais profundo. E, ao mesmo tempo, eu escrevi um texto e um artigo que eu já enviei para o Maurício com todo carinho, para estar à vossa disposição, dizendo que o esporte, que o fitness é vital. Então, ali vocês encontrarão uma série de percepções que a gente está realizando também com o meu caro grande amigo José Carlos Quintela, assim como com o ex-ministro Ricardo Leser, com o grande André, com o caro Marcos, que são grandes pesquisadores também na FGV Projetos. Entre as diversas ações que se podem adotar, vamos uma a uma com calma. Empresas de fitness são muito sociais, elas necessitam receber, otimizar os relacionamentos, mantenham-os, mantenha todo o relacionamento possível, fale com seus clientes, mas, ao mesmo tempo, adie festas. Cancele temporariamente eventos culturais que possam até estar associados a isso. Você vai reduzir custos e eu vou nessa direção. Suspenda atividades que não sejam essenciais. Permaneça com plantões de serviços básicos no campo de recursos humanos, da sede, da portaria, da secretaria, do financeiro, da tecnologia, da administração.
para que a organização continue tendo a sua estrutura fundamental. O esqueleto é vital para a gente continuar tendo forças e depois progredir, na medida em que o lockdown vai ser um unlock situation em breve. E isso já está sendo bem programado e visivelmente notado no estado de São Paulo. Mantenham-se serviços essenciais de limpeza, manutenção predial e de segurança, conforme a necessidade, mas talvez até reduzindo as equipes. Desse ponto de vista, na gestão das organizações, é sumamente importante que você disponha, quando é o empresário dessas companhias, e instaure um comitê de crise, um comitê de contingência, porque a boa administração é contingencial. Ela funciona segundo as situações. Se no seu plano estratégico estava previsto o choque negativo do Covid, parabéns, porque quase ninguém se lembra dele, posto que o último grande choque foi em 2003, com o H1N1 e o SARS. E, novamente, aquilo veio da China. Agora, mais sério ainda, vamos fazer esse comitê de emergência funcionando com o nosso pessoal de vendas. Quem vende sempre tem razão, de tecnologia, com o jurídico, com recursos humanos, com a turma do financeiro, que é absolutamente essencial, para que a gente tenha a capacidade de sincronizar, integrar, coordenar e comandar ações integradas. É aí que surge a gestão, porque a administração é isso. Vamos desligar gastos elétricos não vitais, geladeiras, televisores, DVDs. Vamos desligar gastos com gás, sobretudo se temos uma cozinha ou algum bar no qual se faz alguma coisa, nem que seja uma fritura ou um misto quente. Vamos desligar telefones fixos desnecessários, ou seja, vamos continuar na insistência do choque da redução dos custos, porque os líderes de custos baixos sobreviverão e aqueles que manterão estruturas ineficientes de custos tenderão a fenecer e morrer. Mais do que isso, trabalhar em home office com quem é absolutamente vital, compensar eventuais horas extras e lutar para eliminá-las. Olhe muito bem onde estão as horas extras, porque isso pega e juridicamente pode dar problemas de judicialização. Reduzir a folha de pagamento e os encargos agora é essencial, sobretudo à luz dos diversos acordos que o governo federal tem dado. Então, desse ponto de vista, eu creio que é muito importante que a gente pense em algumas questões também de ordem legal, que eu vou enumerar. Parcelar recolhimentos fundiários, conforme previsto nos artigos 19 e seguintes da medida provisória 927 de 2020. Conceder férias, quando é o caso, sobretudo as antecipadas com pagamento de 1/3 constitucional, né? Porque postergado até dezembro de 2020, isso previsto na medida provisória 927 do ano 2020. Prioridade para concessão de férias àqueles que estão acima de 60 a 65 anos, porque com essa idade o risco e a possibilidade de pegar o Covid aumenta tremendamente. Parabenizo vocês que estão aí ao vivo e aí presentes por terem um ato de coragem e serem heróis presenciais. Mas é preciso que todos nós nos preservemos e venhamos a preservar nossas equipes de trabalho e nosso pessoal, porque eles é que fazem a empresa. Tomemos medidas trabalhistas complementares adotando a redução parcial da jornada e de salários, também suspendendo contratos de trabalho visando reduzir esses custos, mas preservando empregos, porque isso é que é sagrado, né? Lembrando que, em algum momento, nós vamos ter também uma compensação do governo federal através do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que é a medida provisória 936 do ano 2020, se eu bem me lembro. Reduzir a prestação de serviços de mão de obra terceirizada é importante, porque, olha só, se você está com a tua empresa de fitness fechada, você não vai precisar de tanta limpeza no momento. Então, é um sacrifício de pessoal, mas é pessoal terceirizado. É para isso que você usa. Ora, ora não.
revisar os planos de assistência médica, já fizeram isso? Visando redução de custos e repensar os que contribuem e verificar melhor se é possível fazer algum tipo de negociação para que, você, empregado, paga uma parte e o empresário paga a outra. E por que não pensar também em manter sempre os planos de saúde, porque temos dependentes. Então, não podemos lidar com isso de uma maneira não cuidadosa. Isso é sumamente sério. Quanto mais agora que, obviamente, muita gente está usando os planos de saúde. E os temores para com o Covid e todas as suas sequelas aumentam muito. Mantenham-se filiais lucrativas ou que possuem perspectivas de boa retenção de lucros. Então, isso significa reestudar logisticamente aquelas unidades que apresentam capacidade em grupos polifuncionais de lojas de fitness, a sua abertura, manutenção e fechamento. Nós estamos fazendo vários trabalhos neste momento associados a esta questão vinculada ao varejo ótimo, com planos de localização, remanejamento das organizações, vinculado a tecnologias de informação e entrega de produtos a longa distância. Outra medida extremamente importante é a vigilância ao estado de saúde dos seus colaboradores, que usem equipamentos de proteção individual, quando juntos, também equipamentos de proteção coletivo. Porque na hora em que você tem a suspeita de qualquer tipo de contágio, você tem que ter certeza de que você pode mandar o pessoal ao hospital, à clínica, ao posto 24 horas. Não pode haver dúvida sobre isso. Sentir uma sinalização negativa em um... Achum! Caramba, manda logo essa pessoa para fazer algum tratamento e algum teste. Vamos valorizar os testes. Isso é essencial. É muito importante, desse ponto de vista, que a gente redefina a rede, né? Então, essa questão eu bato muito na tecla, porque redes que estão pautadas em falta de aluguel ou inexistência da mesma, já que você é dono patrimonial de imóveis, podem sobreviver melhor do que redes que dependem de altos pagamentos de aluguéis, o que significa saída de caixa. Outra questão importante é a suspensão de contratos, quando possível, não essenciais, tais como, quem sabe, você tem ali algum serviço de vigilância, algum serviço de revistas que você pode ora usar, ora não, então são assinaturas de revista, coleta de lixo, monitoramento de câmaras. Não tem ninguém para vigiar, então para que você precisa de câmeras, né? Postecipar os serviços, talvez, de contabilidade, os contadores não vão gostar muito, mas é verdade. Conversei agora com várias empresas de contabilidade, estão todas reclamando que estão recebendo mais tarde. Faz sentido, mas a turma já pagou o imposto de renda em janeiro, fevereiro, março. Pensar no andamento de reformas. Reformar o quê agora? Você não vai reformar uma instalação neste momento? Então, fale também com seus arquitetos, com firmas de engenharia, solicite um waiver, um pedido de repasse no tempo desses trabalhos de reformas para mais adiante, na rede elétrica, na rede hidráulica, na rede de serviços de telefonia fixa que você talvez tenha. É muito importante, mantendo certos serviços, pensar que lá na frente você vai ter que ter dutos muito limpos, ar-condicionado muito bom. Por ar-condicionado em Hong Kong, descobriram que os hotéis contaminavam todas as pessoas que lá estavam instaladas e moravam de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, essa é uma questão de vigilância sanitária extremamente importante que as autoridades deveriam lembrar. Eu digo isso porque eu estive na China em janeiro e tive que ser evacuado com a minha família de lá, vendo o que significa pegar o último avião da Air France para voltar ao Brasil, o que não foi brincadeira. 100% da população usando máscaras, 100% dos hotéis com tapetes usando desinfetantes para os sapatos não infectarem.
100% da população sendo alertada para, de preferência, não ir a supermercados nos quais não existe pulverização adequada, nos que existe pulverização e tratamento de ar, e deixar ventilar o ar com grandes corredores espaçados, até abrindo janelas extras, sim, aonde se ia, e não como aqui, onde você vê que as instalações são fechadinhas e você ainda está lá dependendo de um ar que pode estar poluído e filtros que não estão funcionando, né? Então, extremo cuidado com filtros, boa limpeza e, obviamente, finanças. Sei que o tempo é curto, mas eu vou bater nesta tecla com a vossa permissão. É importante devolver imóveis alugados, quando é o caso, e barganhar nesse sentido. É preciso reestruturar dívidas, parcelar mais a dívida, não entrar na dívida clássica, esperar um tempo para tanto, parcelar os pagamentos mais, pedir um grace period, ou seja, não pagar no momento, por se possível, um tempo mais longo, fazer esse parcelamento, seu financiamento de capital de giro, seu contrato de mútuo, todas as negociações que te dão barganha como crédito consignado dos seus funcionários têm que ser colocados na mesa. Cuidado com garantias. Não é hora de dar garantia para banqueiro. O banqueiro adora isso. E dentro desse pentapólio bancário brasileiro, nós temos alguns que adoram garantia. Querem garantia, porque parte de um princípio. Depois vendem, nem que seja barato a garantia, recuperam dinheiro e vão dar dividendos para os acionistas. E o Brasil quebra com isso, porque um mercado que tem uma hiperconcentração bancária não é um mercado eficiente. Daí viva as fintechs e a quebra dos oligopólios. E isso tem que ser enfatizado. Nós precisamos controlar estoques. E se você não tem o que vender nem pode vender, cuidado com os produtos que vão perder validade, porque isso afeta as tuas finanças, tuas vendas caem. Então faça promoções, ofereça descontos. Os financeiros necessitam se entender nesse sentido, né? É preciso, talvez, até pensar em crowdfunding ou ajuda, porque certas lojas de fitness são tão boas, são tão queridas num bairro, que se você não tem verba, pelo menos procure fazer uma campanha para obter uma sustentação. E eu tenho visto, como especialista em crowdfunding aqui da FGV, uma série de organizações fazendo a solicitação e conseguindo até 2 milhões de dólares. Impressionante como se quer sustentar uma ou outra organização. Essa, no caso, tem finalidades filantrópicas, está ajudando um orfanato de meninas e é um caso excepcional. Vamos evitar arrestos, antecipe todos os problemas que você pode ter com glosas, acione o seu mercado de seguros quando disponível para seguros e perdas, porque este é o momento. Verifique se é possível entre os sócios reduzir o prolabore, os dividendos, não é nada fácil, não são medidas populares, aqui as medidas são de sacrifício geral, me lembram claramente Winston Churchill, só tenho a oferecer a vocês lágrimas, suor e mais têmpera para vencer a guerra. É a guerra da Covid, ela não é trivial. Muito cuidado com o consumo de água, controle mesmo o próprio, instale hidrômetros se for o caso, acompanhe eles, não os deixe estragar, tome cuidado com o seu IPTU, repare que é preciso repensar um plano tributário na organização, e aí, obviamente, sempre organizar-se, quem sabe, se você tem uma empresa grande, uma organização com muitas instalações, e ela possui disponibilidades outras, porque eu vi empresas de fitness tendo isso, uma cozinha, bom, agora ninguém usa, então vou alugar a cozinha para empresas com boa reputação, que dentro do meu bairro permitem que as vendas delas se expandam e se qualifiquem. Tenho visto isso com empresas japonesas, que nem sequer usam tanto assim, então, o fogão, o forno gás, e ali criam um elo para, a partir desse ponto, venderem seus sushis, sashimis e muitos outros produtos. Então, olha só, ação corporativa criativa, que desenvolve condições de montar confiança organizacional, sempre, como esse belo título diz, analisando riscos,
político, econômico, antropológico, social, religioso, logístico, ecológico, tudo integrado, para capacitar a organização a uma melhor evolução. Gostaria de agradecer a todos pela paciência que possuem comigo. E, Maurício, caro Maurício, enviei o texto já para o seu WhatsApp, esperando que ele sirva a todos quantos nos ouvem e que me deram esta honra, esta satisfação de poder contribuir a favor de todos vocês com um pequeno, mínimo grão de sal que seja. Tudo de bom. Calcular as horas de pesquisa e de trabalho seu dentro do setor, uma promessa que vim fazendo a você há muito tempo, e eu sei que você trabalha muito por isso, da pesquisa dos números do esporte, está aí à beira de acontecer, graças a Deus, e queremos estar juntos sempre com você. Muito obrigado, Winston, pelo prestígio e pelo carinho aí que você nos fornece, e a Fundação também, muito obrigado, José Eduardo e toda a equipe aí pelo suporte. Muito agradecido mais uma vez, Winston, muito obrigado, viu? Muito carinho aí.